10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fala pessoal, você está aqui no Neuronautas. Eu sou o Matheus e estamos começando hoje mais um episódio. Você já vai perceber a diferença, porque o anfitrião não está aqui. De novo. E hoje estamos aqui com... Fala galera, aqui é Jonathan Paiva e o acampamento é o Carnaval do Cristão. Nessa é uma boa. Olá pessoas, aqui quem fala é Fernando Alves e o Matheus roubou pão da casa do João. O Matheus roubou pão da casa do João. Quem roubou foi o Miguel, né, velho? Que nem tá aqui hoje pra se defender. Pelo amor de Deus, vamos ver se até o final desse episódio se ele aparece, né? Exato. O Pedro, a gente nem fala, galera, assim, aí vamos aproveitar que o episódio hoje é temático nesse assunto e vamos pedir oração aí pelo Pedro, pra você que nos ouve. E é isso, pessoal, hoje estamos comemorando, né, os 500 e... Quanto, gente? Meu Deus, eu nem vi isso. É 503 ou 4? Bem, se 2017 era 500 anos, então... Passar nos contas, conta aí. Uai, 504 anos, é isso. Eu acho que é isso aí. Acertou, miserável. 504 anos da Reforma Protestante. Então é isso, pessoal. Estamos comemorando 504 anos da Reforma Protestante. Assim como no ano passado fizemos um episódio temático especial indicando filmes cristãos. Né? Você pode estar escutando esse episódio. Hoje nós vamos falar... 505. É 505, a gente é muito burro. Ué, 505? Ué, meu filho, 2022 menos 1517, não é? É. 505. Caraca, é verdade, tá certo. O cara de exatas não está aqui entre nós, então... Não, mas não faz sentido, porque se em 2017 a gente comemorou 500 anos, como é que hoje a gente tá comemorando 505? Ó, 18, 501, 19, 502, 502, 20, 503, 21, 504, 22... 4. 505. Meu filho. Eu realmente não sou de exato. Caraca, mano, olha os caras dando aula aqui hoje. Não, pior que eu fiz a conta, deu 5 dedos na minha mão e eu falei que 504. Ai, velho. Vai chegar o episódio de exatos ainda. Vamos falar sobre essa área de conhecimento maravilhosa, né? Melhor ainda é o nosso preparo, né? Pro programa de especial da Reforma, que não sabe nem quantos anos foi, galera. Esse é o podcast que vocês merecem. É por esse conteúdo maravilhoso que tem gente pagando. Inclusive, falando nisso... Já que o Fernando já puxou aí, vamos agradecer aí, né, nossos assinantes, porque agora é um plural. É mais de um, mãe! É mais de um, enrolamos 2 trouxas! Então, um agradecimento aí a Jordan Machado, nosso fiel assinante, e também a Rafael47, tá aí o cara. De papaizinho, né, queria dizer aqui, 47, um apoiador da vida, porque ele mestre RPG pra nós, né, nosso mestre do RPG aí, que tem acompanhado a gente. Muito obrigado, 47. Então, pessoal, hoje, em comemoração então à Reforma Protestante, nós vamos falar sobre histórias de acampamento. Este ambiente que faz parte de todo mundo que se preza aí como cristão, foi pelo menos uma vez na vida, com certeza, em um acampamento, né? Uma parte muito importante da cultura cristã evangélica é a parada do retiro. Aproveitando, né, para não ser simplesmente um podcast de histórias e dar um pouco de contexto cultural. Assim, o catolicismo é rico em seus rituais, em seus feriados, em suas várias formas de celebrar datas importantes e tudo. E quando chega a questão protestante, os protestantes meio que esvaziaram muito disso. A gente abandonou um pouco da tradição cristã que se construiu pela Idade Média e voltamos para as raízes bíblicas. Então nos manter o mais próximo ali do que diz a palavra. E de novo, eu falo tudo isso com respeito aos nossos irmãos católicos.
muito amor, tenho parentes católicos, amigos católicos, é só porque essa é a forma como nós praticamos a nossa fé. Mas, como nós tiramos muito da importância de várias datas e tudo, a gente acaba tendo que compensar das outras formas, sabe? Então, quando a gente tem a oportunidade de sair para divertir... Importante dizer que o retiro principal, o acampamento principal, como o Jonathan falou em sua entrada, né, acontece geralmente no período de carnaval, né? Exatamente. É o mais famoso do ano, né? É o de carnaval. Exato. Geralmente o crente, quando a igreja dele não tem o acampamento de carnaval, ele vai atrás de uma que tenha, né? Ele tem amigo numa igreja que tem. Eu digo isso porque eu sou amigo e eu vou nos acampamentos da igreja do Jonathan e do Matheus. Exatamente. E você que não é crente também, possivelmente já foi convidado para um acampamento de igreja, né? Porque também é um clássico convidar o amigo fora da igreja. Exatamente, vamos lá, vai ser divertido, você vai poder jogar bola e a gente chega lá, trouxa, você vai te sentar e ouvir o culto agora. Não tem como fugir, estamos no meio do mato. Inclusive é bom falar isso, que é justamente, tem um movimento dos rebeldes, né? Da resistência nos acampamentos, né? Que sempre, tipo, são aquelas pessoas que não querem ficar no culto, ou fico pensando até agora se são pessoas que foram enganadas, de certa forma. São nada, mano, a galera vai lá pra curtir mesmo. É, pra jogar bola, pra comer bem, porque comida de crente, especialmente comida de acampamento, é uma parada lendária, cara. Que inclusive já gerou histórias pra outro tipo de episódio. Agora a gente sabe, né, que o verdadeiro motivo porque o jovem cristão gosta de acampamento é porque é o momento dele conhecer as novinhas. As varoas. Ainda mais quando tem crossover de igreja, né? É quando você aproveita, você já gastou todas as suas fichas nas meninas da sua igreja, ninguém mais te quer, ninguém mais aguenta o teu papo, e aí você aproveita e tem, essas aí não me conhecem. Aqui eu sou carne nova, né? Cara, que horror, cara. Eu falei que aqui eu sou carne nova, viu? Não interprete errado, Fernando. Eu sou o produto. Eu sou o produto novo aqui. Aqui minha imagem não está manchada, entendeu? É isso que eu quis dizer. Exatamente. E na verdade até o pessoal da sua igreja tá torcendo pra você não perturbar mais. Pois é, o acampamento é a grande social do crente. E como, de novo, os católicos, e na verdade a maioria dos cristãos do mundo tem o costume de beber, assim, tipo, não é um tabu pra eles exatamente, apesar de existirem restrições religiosas com a questão de abusar da bebida. O crente brasileiro evangélico, especificamente, tem uma parada muito contra álcool. Então a gente não bebe pra curtir. A gente come, a gente dança e a gente gira no manto. A gente gira no manto. A gente tem que extravasar de algum jeito. Mas e qual é a sua história, Fernando, de acampamento? Conte pra nós. Cara, eu vou dizer que falando de girar no manto, pra vocês, meus amigos pagãos que não conhecem a expressão, é quando você tem um momento dedicado a buscar manifestações do Espírito Santo fisicamente. Vocês provavelmente conhecem como aqueles memes, aqueles vídeos de falar em línguas estranhas e sair girando, batendo, soprar na cara dos outros, você pegar em um e sair caindo todo mundo igual dominó. Enfim, existem igrejas e igrejas. Tem igrejas que estimulam esse tipo de comportamento, creem que isso é uma manifestação legítima. Tem igrejas que não, que o culto é um momento de ordem e tudo. Hoje em dia, eu acho que nós todos tendemos a, tipo assim, vamos ficar quietinho no culto e ser respeitosos e não fazer palhaçada. Mas o que nós temos em comum é que nós crescemos em um ambiente de gerar manto. É um ambiente que você chegava e você era socialmente recompensado por ser o mais animado, não importa o quão paia fosse. Você tinha que chegar lá e você tinha que dançar na frente, e você tinha que pular, e você tinha que dançar e fazer o palhaço completo. Mas não era palhaço, porque você estava se dispondo a ser usado pelo Espírito. Aí tá bom, passava o louvor, você se cansava. Nessa ocasião específica que eu estou falando, eu nem lembro quem estava naquele dia, cara, mas mas com certeza o Matheus ou o Jonathan estavam, assim, um pastor, vamos chamar ele de Pastor Moisés. Mas não, você não vai ser um pouco mais criativo, não?
O ator já sabe o que é. Aí, pô, já tá ficando na cara, pô. Aí pastor Moisés estava pregando e aquela pregação bem a cara do que você espera desse tipo de acampamento. Que você não pode dar brecha por inimigo, você tem que sair para conquistar e vencer, você tem que mudar de vida e tudo. E aí, no final do culto, começou: quem quer ser tocado pelo Espírito Santo? Quem quer ser batizado no Espírito? Quem quer ser batizado no Espírito? E todo mundo, eu. E é claro que eu era um pilhado do acampamento, eu sempre queria, eu sempre tentava ter uma história nova, sempre... E aí começou a tocar e a galera caindo, empurrar e não sei o quê, e girar e começar a decanta, labachura, serianda lá na praia, e eu me esforçando pra embolar minha língua, porque eu não tava conseguindo falar, mas talvez se eu embolar um pouco a minha língua e falar o decantas, o labachura segue. A pressão social pela bênção de Deus. É a pressão social né? pela bênção de Deus era forte, irmão. Mais sorte que o Espírito? Não sei. Aparentemente sim. Aí eu tava me esforçando, não sei o quê, e tava dançando, e a galera do louvor tava já sangrando os dedos na guitarra, no teclado, na bateria, fazendo aquela ambiência bacana. E aí o pastor chega na minha frente, e eu tava lá, tava pronto pra receber, e de repente ele sopra na minha boca, cara. Não. Sopra na sua boca. Então, mas peraí, e você tava de boca aberta? assim, porque tem essa parada de que você sopra e a pessoa cai, né? Tipo, desmaia, assim, porque é o sopro do Espírito, sei lá. É, entre aspas, uma manifestação. É um costume pentecostal, sim. É um costume pentecostal, né? O pentecostal. Eu não sei o que aconteceu, mas naquele momento, assim, toda a frieza presbiteriana que existe em mim, todos os anos de presbítero que meu pai passou e passou pra mim, e congelaram no chão, e eu fiquei ali parado, olhando, e o cara seguiu em frente, e eu saí do transe, e aí o cara soprou na minha boca, irmão. Acabou a magia naquela hora? É isso que você tá falando? Acabou magia. Eu só pensei, que nojo, irmão. Caraca, mano. Tempos pré-Covid, né? Nossa. Mas peraí, você tava de boca aberta? Não, eu tava tentando orar, né? Orar em voz alta, pedindo pro Espírito Santo descer e tudo. E aí, coincidiu. É, porque, assim, na verdade, ele não assoprou no seu nariz. Você tem certeza que foi especificamente na boca? Eu senti, irmão. Eu senti o bafo do homem na minha boca. Eu senti o gosto. Véi. E assim, Caraca, talvez nesse mesmo acampamento aconteceu comigo também. A experiência parecida. Você também Mas assim, recebeu uma respirada. Mas eu sei que ele, tipo assim, eu tenho certeza que ele assoprou no nariz, meio querendo dizer assim, estou soprando o espírito que é um A na sua narina, sacou? Não, eu acho que ele tava tentando soprar no meu nariz, mas ele... Mano, velho do céu. Não é possível. E tu caiu, isso. né, claro? Não, naquele momento... Naquele momento o Fernando deixou de acreditar no espírito. Caraca. Naquele momento eu só queria ir pra casa. No dia seguinte, eu tenho uma memória muito misturada, eu não lembro em qual acampamento que aconteceu qual coisa, mas eu sei que, tipo assim, normalmente quando é acampamento de 3 dias, que é o segundo acampamento do ano, sei lá, que acontece em outubro, novembro, essas coisas. Sábado, dia animado, que você quer o espírito, aí domingo de manhã, isso, descanse no espírito. Todo mundo tá com sono e eles inventam essa desculpa de que você pode descansar no espírito e se manifestar da forma que você quiser no culto de manhã. E o que a galera faz? Vai fazer a mesma coisa? Vai girar e rodopiar e soprar do jeito que o dia anterior? Não. O pessoal, igual eu, vai deitar no chão e vai dormir. Eu senti o espírito me compelindo a deitar no chão e dormir, porque eu não peguei muito sono. E eu dormi a maior parte daquele culto. Então eu vou contar aqui do acampamento que eu meio que organizei. Olha que deu errado. É o acampamento que mais deu errado na minha vida. Não, é que a minha vida deu errado, inclusive. Que a sua vida deu errado, exato. Veja mais episódio de Derrotas Amorosas. Então, esse acampamento, a gente não tinha conseguido um local pro carnaval.
Então a gente resolveu se unir a outra igreja que já tinha um local, né? Já estava organizando o acampamento. Então fomos lá e em tese a gente ia fazer junto, né? A gente ia organizar as coisas juntos. Mas a verdade é que fomos enganados. A gente só tava indo de carona. Essa era a verdade, né? Chegamos no acampamento e o tema do acampamento era até que ele volte, né? Porque nós cristãos acreditamos que Jesus veio, Jesus voltou pro céu e um dia ele vai voltar para estabelecer aí o seu reino, né? E aí, esse era o tema. O que a gente vai fazer até que ele volte. E aí, esse acampamento já começou que deu tudo errado, né? O local não era muito legal, os negócios mal cuidados. Mano. Teve um moleque lá, ele foi andar na tirolesa, e lá em cima da tirolesa tinha um fio de energia solto. E aí o garoto levou um choque. Virou o apelido dele, né? Super choque. Aí teve gente falando que ele desmaiou, outros falando que essa era mentira. Teve o pastor convidado, foi andar na tirolesa. E aí, ele tava caindo, ele escorregou. Ele soltou, foi tipo isso, ele não conseguiu. E aí ele caiu, mano, de cara na terra, mano. O bicho teve um segundo ali de desmaio, com a cabeça enfiada na terra, velho. O cara podia ter morrido. Mano. Assim, né, deu tudo certo. E choveu, mano, mas choveu nesse acampamento. Nossa. Choveu mesmo. E aí, certa noite, na verdade, estamos lá, todos dormindo, e eu vou contar a minha visão, né? Minha visão. Vale dizer que todo mundo presente nesse momento aqui no podcast estava lá também. Pedrinho, que não está aqui, também estava lá. Estávamos lá dormindo e de repente a gente acorda com gritos. Pessoas gritando e batendo na porta, né? Pá, pá, pá. Aí, né, minha cabeça, né, já raciocinou rápido. Bem, ou isso aqui é uma brincadeira noturna, ou é algum teatrinho. Alguma coisa assim, né? E aí eu já pensei na hora, mano, foi a conexão, assim, na hora, né? Eu pensei no tema do acampamento, até que ele volte. E pra quem não sabe, né? Existem algumas linhas, né? Cristãs, as mais populares, inclusive, que acreditam no arrebatamento. O que é o arrebatamento? É que Jesus vai voltar, só que ele vai arrebatar as pessoas. Então as pessoas vão simplesmente desaparecer, serem sugadas pro céu, né? Todos os cristãos, e só vai ficar pra trás quem não é cristão, sacou? E deixados para trás. Exatamente, foi muito popularizado pelo Deixados pra Trás, o filme, né? Uhum. Então é isso, né? Tem essa linha. E essa linha não é a linha que a gente da nossa igreja acredita. Mas, aparentemente, quando pessoas começaram a bater de madrugada nas portas, gritando, cadê minha mãe? Na hora eu pensei, mano, não é possível. Não é possível que eles estão encenando um arrebatamento. Aí, na minha frente, eu vejo o Fernando acordando, mas desesperado, assustado. Mano, eu tava dormindo tranquilo, brother. Eu tava na minha. De repente, eu ouço aquele barulho daquela porta de metal sendo chutada. Pau! Eu não sei o quê. Ô, mãe! Mãe, Mãe, cadê você? De acordo com o que o Pedrinho disse, eu levantei igual o Drácula. Eu tava, tipo, no... Era um treliche, eu tava no de cima e o meu torso simplesmente se moveu igual um L, assim, eu fiquei reto na hora na cama. Foi tipo isso. Não, o melhor foi que eu fui lá, né, aproveitei pra dar minha mijada na noite, porque toda noite eu acordo, toda noite eu vou mijar, então, já que eu fui acordar da força, né, eu desci pra mijar, aí eu voltei e o Fernando, o que aconteceu? Aí ele, não sei, só fui mijar. E voltei pra minha cama, assim, com total desinteresse. Enfim, eu não tava com esse contexto na hora. Eu simplesmente acordei com a galera gritando. Eu fiquei, a princípio, assustado e meu coração começou a bater. E naquela época eu não sabia. Antes ele não tava batendo, mano. Não, mas assim, bateu com muita força, sabe? E naquela época que eu não sabia que eu tinha ansiedade do jeito que eu sei que eu tenho hoje, mas eu tinha. E a parada é que imediatamente a minha ansiedade se manifestou numa dermatite. Eu comecei a empolar de alergia, saca? Quem me conhece pessoalmente sabe que eu tenho problemas de pele e tudo, assim. Mas é sério, eu comecei a coçar os braços, as pernas, as mãos, assim, irritar, saca? Então, eu tava com muito desconforto e o cara, assim, eu cheguei a perguntar, o que tá acontecendo aí? Ele parou de gritar o mãe e o sujeito olhou pra mim e falou, não, vem ali pro saguão, mãe. Que? Aí, enfim, depois que o Jonathan me deu essa não resposta e voltou a dormir, eu decidi descer e ver o que estava acontecendo, assim. Aí, pra mim, caiu a ficha, eles estavam encenando o arrebatamento secreto. E aí, assim,
do nervosismo, de medo, tipo assim, da preocupação, eu me senti prostituído de raiva, vamos dizer assim. E isso só piorou a minha energia. Matheus, você foi... Como é que foi pra você? Você também Cara, foi acordado ou você foi acordado não. antes? Eu fui acordado, aí a minha experiência foi a lanterna na minha cara, né? A galera me acordando assim, ó, acorda aí, não sei o que, acorda aí. Aí a lanterna na minha cara, e aí, tipo, o irmão, né, também, que inclusive é o mesmo que está namorando hoje a menina lá, na minha história, né, ele levantou junto comigo assim, ele levantou pronto pro combate, né? Ele levantou fazendo pose de luta, pô, inclusive. Tipo, aí ele levantou fazendo pose de luta e tal, e eu, assim, tipo, fui acompanhando, assim, junto com ele, né, eu não tava entendendo muito o que tava acontecendo, mas aí eu fui acompanhando e eu fui pro salão, eu fiquei lá, a meu lado da história que eu estava lá no salão lá, enquanto tava rolando, e foi exatamente isso, né, mano, tipo, começou a rolar uma pregação lá. Rolou um culto às 3 da manhã, é isso mesmo. Tipo, eu não lembro nem o que falaram, mano. O Matheus tava dormindo em pé. Não. E não tem tá faltando o Pedro aqui, porque eu vou contar aqui o lado do Pedro, né? O Pedro, miserável, faltou de novo a gravação. Mas o Pedro, ele foi acordado antes, minutos antes da gente. Ele foi acordado secretamente. Foi um pessoal em silêncio no quarto e acordou algumas pessoas selecionadas. Para quê? Pra ir lá pra o salão, pra estar desaparecida, sacou? Pra quando a gente acordar, ter gente desaparecida, gente arrebatada. Então, Pedro foi um desses, foi arrebatado antes da hora. E aí a gente acordou com a galera faltando e começou esse culto e é isso, mano. Eu voltei a dormir. O Fernando também tentou dormir, daqui a pouco ele levanta gritando: véi, eu tô me coçando de estresse. E todo mundo morreu de rir, velho. Ai, velho. Não, eu lembro que a primeira coisa que eu falei quando eu acordei foi: mano, acabei de dormir, velho. Que o Juninho tava roncando, velho. Eu tenho dificuldade de dormir com ronco, então quando eu finalmente consegui dormir, os caras me acordam. Não, e aí, tipo assim, quando eu fui lá pro salão, né, aí a gente fui lá e fiquei sentado lá, mano, queria entender o que tava acontecendo, porque, tipo assim, como tava rolando tudo alto e, tipo assim, na verdade, tudo era quase no mesmo ambiente, né? Só tinha algumas paredes, assim, separando as coisas, né? Mas o tempo era praticamente no mesmo lugar dos quartos, né? Então eu sabia, cara, eu não vou conseguir dormir nesse barulho, então eu vou ficar aqui pra entender o que é isso que estão se propondo aqui, né? Foi bom porque o barulho do louvor altíssimo abafou o som do ronco do Juninho. Ah, você conseguiu dormir, então. É. Mas aí eu fiquei lá, aí quando eu olhei pra trás, aí tava rolando mais encenação que vocês não viram. Né? Aí chegou a mãe do menino apareceu, entendeu? Apareceu? Ela apareceu lá falando: meu filho, você não escutou quando eu falei de Jesus pra você e não sei o quê. Né? E aí teve a encenação do quê? Da porta se fechando, entendeu? Onde a gente tava lá no salão, estava representando o céu. Aí o portão se fechou e ficou uma galera de fora querendo entrar, e quem tava dentro não podia sair, e eu tava dentro, né? Então, o cara realmente não deu nem chance mais de sair disso aqui. Foi obrigado a ficar no céu. Ele queria só dormir, mas ele foi obrigado a ir pro céu. Eu vou contar um detalhe. Aconteceu essa parada do eu tô me coçando de estresse. E eu saí do quarto e eu fui pro banheiro, eu fui mijar. E na hora que eu tava saindo, o pessoal tava indo pra fechar o portão. E aí, assim, não, quem ficar aqui ficou, quem não ficar não ficou. Assim, você tem que escolher se você tá dentro ou tá fora. Falaram pra mim, assim. Aí eu gostaria de presumir que eu tava com uma cara muito feia. Porque eu olhei pra... Acho que era uma menina que tava segurando o portão ali, prestes a trancar, e ela só me deixou passar. Olha aí. Ela só me deixou passar e eu voltei pro quarto. Aí eu voltei pro quarto, eu não consegui dormir porque teve um culto inteiro. Teve 1h30, 2 horas de culto. Quando acabou a zoeira e eu pude voltar a dormir, já tava claro. Eu peguei um sono, umas 2 horas e eu acordei. E de manhã tinha culto de novo. Sim. Não, e eu ia falar justamente isso, que o ambiente de manhã entre as pessoas tava maravilhoso, né? Aquele... torta de climão azedo. Exatamente, velho. O melhor foi a minha amiga. Mano, ela era a pessoa que mais tava revoltada naquele local, né? Ela e o nosso fighter, né?
que tava na diretoria, né? E ficou boladaço, obviamente, porque a gente não falaram pra gente que ia ter essa programação, obviamente, porque a gente não ia gostar, né? A gente ia ser contra. Aí eles, não, vamos fazer sem avisar mesmo. Só sei que essa menina ficou com tanta raiva, velho. Tentou discutir com a galera, aí depois teve uma semi-desculpa vergonhosa lá na frente. Nossa, foi tenso, velho, foi tenso. Uma indireta, irmão. Não foi nem desculpa, porque basicamente acho que a pessoa principal, assim, que idealizou o negócio, que tava lá falando, ela falou assim, não, a gente não se arrepende, né, na verdade, porque, né, vai ser assim mesmo, foi tipo isso. Eu tava muito feliz porque foi muito engraçado, mano. Esse caos é muito engraçado. Então eu tava aproveitando, mano, a tristeza das pessoas, a felicidade das outras, a confusão do Fernando. Eu tava rindo, mano, mas eu era um rindo, assim, decepcionado ao mesmo tempo, né? Eu vou dizer que eu recebi uma desculpa particular dessa pessoa. Ela chegou, assim, porque a parada é que eu tava visivelmente empolado e chegaram os reportes nela de que a parada me causou um estresse físico, saca? E aí ela me olhou, eu tava vermelho, parecia um crocodilo. E ela me se desculpou, e foi mal. Desculpa pelo susto. Eu vou dizer que a melhor parte desse acampamento foi porque eu consegui mestrar uma one-shotzinha de RPG e foi irada. Ah, é verdade, cara. A gente jogou mesmo um RPGzinho. Eu preparei uma one-shot inteira da viagem de ônibus, durante a viagem de ônibus até chegar lá. E pra quem conhece o Fernando, ele ficou lá andando, né, de um lado pro outro com o seu caderninho, né? Do RPG lá. Isso aí é o Fernando, gente. Todo acampamento, o Fernando leva o caderninho de RPG dele e ele fica andando de um lado pro outro, segurando o caderninho. E ele sempre procura alguém pra jogar um one-shot. Ele é o cara do one-shot de RPG. Eu consigo gente pra jogar comigo. Foi 2 anos seguidos que a gente jogou RPG mesmo, pô. Teve o outro acampamento que o Jonathan não foi, que a gente conseguiu pessoas também pra estar jogando, né? E acho que até se formou um grupo aí que se perpetuou pra depois do acampamento, né? Depois, não foi, Fernando? Sim, eu ainda jogo com essa galera. Foi por essa galera que eu conheci o NVC. Olha aí. Não diga, eu acredito em milagres. Eu acredito em crentes que jogam RPG. A gente tinha um acampamento infantil excelente, né, cara, na Filadélfia, que eu sinto saudade até hoje. Esse aí eu iria, cara, de novo. Que vinha o pastor Marcos, lá de São Paulo, né, e ele tinha muito essa parada, assim, de criar enigmas, né, ele faz um acampamento todo temático, assim, e ele cria um enigma, tipo, realmente elaborado, assim, para as crianças resolverem, até os tios competem entre si para ver quem vai resolver primeiro, né, porque realmente o cara tinha um dom de fazer, tipo, enigmas, assim, realmente muito bons. E, especificamente, dessa história, eu lembro até o tema, era alguma coisa... Peraí, é alguma coisa do verme maldito. Eu não vou lembrar do tema inteiro, mas é alguma coisa do verme maldito, né? Então, as crianças já chegaram naquele acampamento tensas pra saber quem era o verme maldito, né, mano? O verme maldito? O verme maldito. Tinha alguma coisa no tema relacionada ao verme maldito, né? Eu era criança, né? Então eu tava ansioso, né? Já tinha ido em vários acampamentos e tava pensando, caramba, a minha equipe tem que descobrir quem é o verme maldito, cara. Porque a gente tem que ganhar dessa vez. E as crianças ganhavam medalha e tudo, pô. As 3 equipes tinham um pódio e tudo, né? Era realmente uma competição bem acirrada, né? E aí eles faziam uma experiência imersiva, né, pra gente. Muitas vezes tinha aquela coisa, né, de apagar a luz e tal, e ficar aquele clima, né, de, tipo, estar em outro lugar, estar em uma viagem, né, e realmente a minha cabeça de criança, ela se imergia naquilo ali, então eu estava imerso de um jeito inacreditável, né, então eu lembro nitidamente de como foi, né, a gente foi ter o culto, né, lá, e aí tava todas as crianças reunidas lá dentro do templo, tava tudo escuro, só luz de tocha, de vela, sei lá o que tinha lá dentro, inclusive nessa história eu tava bem envolvido ali também né, sua amiga aí, John. Olha só. E aí a gente tava ali e, cara, eu lembro que tinham falado, né, a parte inicial ali, né, contado a história, alguma coisa assim. E no final, as crianças estavam tão compenetradas ali, né, no que tava sendo falado ali na frente. Mano, chegou um cara, velho, do nada lá atrás, gritando assim: ele está aqui! O verme maldito está aqui! O verme maldito, velho. Foi criança chorando.
Foi criança se agarrando uma na outra. Foi criança se abraçando. E, mano, Tava escuro, você falou? tava escuro, mano. Tava de noite. E aí, tipo assim, ele chegou gritando isso e a pessoa que mais chorou foi justamente a pessoa aí que eu mencionei aí. Que não conseguia parar de chorar. E, mano, meu coração aceleradíssimo, mano. Aceleradíssimo. Com medo da... E, tipo assim, é só uma história curta mesmo, porque eu lembro nitidamente, né? Foi uma coisa que foi marcada pra mim. Esse verme está aqui! Né? E no final das contas, o verme maldito era tipo um pecado mesmo, alguma coisa do tipo, sabe? Era um cara com uma camiseta preta. Escrita pecado. As crianças chorando. O verme! É o verme maldito! Tipo assim, nessa hora especificamente, o verme maldito não chegou, não. Teve todos os dias lá do acampamento, os papelzinhos sendo deixados no lugar e tal, a brincadeira pra gente descobrir o que era o verme maldito. Teve um cara vestido de verme maldito ou não? Era só um conceito? Não. Era só um conceito, Igual também, o que eu nunca esqueço também, que tinha o Tea-Eater. O Tea-Eater, e aí a gente descobriu no final que o Tea-Eater era o Time Eater, o devorador de tempo, né? Que aí teve toda uma moral lá, né? Para as crianças não perderem tempo com as coisas que não eram de Deus e tal. Mas enfim, memoráveis esses acampamentos aí, vale a pena relembrar aí. Foram os acampamentos que mais marcaram a minha vida, assim, tipo, que foi inclusive em um acampamento desse que eu tenho a recordação de que eu fui chamado, né, por Cristo, assim, então tá na minha memória aí. É, uma coisa que é clássica também de acampamento que a gente não comentou é a fogueira, né? É verdade. Fogueira, Nossa, tem o cara, da tu me lembrou de uma história muito boa. Conta aí, então. Não, porque você falou de luz de fogueira, eu logo lembrei que teve um acampamento de adolescente também, já era mais velho. Inclusive foi o primeiro acampamento de adolescente do Miguel, que não tá aí pra contar, mas teve uma parada dessa da fogueira, assim, e a gente, né, ceiou lá na fogueira e tal, mas a história que eu lembrei foi que, assim, a gente teve uma brincadeira depois de um culto, que eles separaram a galera em grupos, e aí eles acorrentaram os nossos pés, uns nos outros, assim, fila indiana, né, cada grupo, né, e cada grupo tinha seu líder, e eu, por acaso, era o líder do meu grupo, tava eu, Miguel, o Wesley também, não sei se vocês vão lembrar dele. E aí, mano, os grupos, eles iam se encaminhando, assim, pra várias atividades, né, tipo, a primeira atividade lá, por exemplo, era um enigma, né, e tal, e tipo assim, só que a gente tinha que andar tudo assim, acorrentados, né, pelos pés, assim. Então era uma bosta, né, porque a gente tinha que sincronizar, nossos passos, né, a gente ficava 1, 2, 3, aí tipo, cada equipe criava um jeito de sincronizar. E aí a gente passou em várias coisas, né? E a galera caía, né? Se machucava, era aquela coisa toda, né? Eu já tava com dor de cabeça já. E a última prova de todos era lá no campo, lá do acampamento da Filadélfia, que tinha um campo enorme, né? Pra quem conhece aí sabe, vocês dois sabem, mas pra galera saber, é um campo quase do tamanho, assim, de um campo profissional ou semi-profissional aí de futebol, era muito grande mesmo. Aí a gente chegou lá e a brincadeira era de 2 grupos competirem, tipo, de pegar uma vela, e aí, tipo assim, as equipes tinham que caminhar o campo todo, com a vela, assim, e tinha que acender uma tocha do outro lado, né? Então estava à noite, estava frio, estava ventando, né? Então era praticamente impossível, ainda mais porque os, entre aspas, tios aí do acampamento, né, os monitores, que eram pessoas mais velhas, naquela brincadeira eles tinham que ficar atrapalhando a gente. Caraca. Claro. Então teve a música que ficou na nossa memória, né? Eles cantam lá, eu quero desistir. E aí ficou isso na nossa memória, cara. E tipo assim, eles não deixavam. E aí nessa história toda aí, parece que teve um dos adolescentes que já era maior, assim, parece que apelou e deu um soco em um dos monitores, mano. Épico, mano. Então, incrível. E aí acabou que no final a gente não conseguiu chegar lá do outro lado e acender a vela, e a gente realmente desistiu, e no final lá tinha que escrever um papel lá com as nossas lições lá, que eu inclusive guardo até hoje aqui. Caraca, é uma coisa que também eu me lembro sempre de acampamento, principalmente acampamento de criança, né? Criança, adolescente, né? Os mais novinhos. É que a galera gosta de fazer a maior quantidade de caos que elas, né, conseguem imaginar. Tudo começa com a regra de não pode dormir. Quem dormir primeiro se lascou. Aham.
Inclusive teve o famoso, né, dia que o Fernando teve todas as suas unhas pintadas, foi pastado. Foi pastado e pintado. Então, nesse dia, os líderes lá ficaram com tanta raiva que mandaram o garoto de volta pra casa, né? O moleque que fez isso com o Fernando. Eu nem soube quem foi. Mas eu soube que isso aconteceu. Foi. Se eu não me engano, foi nesse mesmo acampamento, né? Que aí o cara que fez isso com você, ele também foi e me pastou, né? E aí, beleza. Uhum. Ou foi, não sei se foi o mesmo cara ou foi outro cara. Enfim, só sei que aí tava o líder dos adolescentes, né? Reunido lá com a galera que tinha bagunçado, falando, ó, vocês vão ser mandados de volta pra casa e tal, porque vocês fizeram isso e tal, né? E aí eu tava assistindo isso, e aí eu vi do meu lado assim, passando o cara que tinha me passado. Aí eu apontei pra ele, ele também me pastou. Aliás, você vai voltar pra casa também. Aí eu fiquei tão feliz que eu consegui mandar o cara de volta pra casa. Olha só, cara, o cara pegou um bully e mandou pra casa do acampamento, velho. Foi. Alô! Olha o cara aí, mano. Cheguei aqui, galera, de volta, depois de 1000 anos. Voltou do acampamento. Pois é, velho, parecia que eu tava mesmo num acampamento. Depois de 1000 anos, estou de volta pra dizer que a minha história é que eu conheci os batutinhos no acampamento, né? É verdade. Pô, conheci. Os neuronautas foram formados no acampamento. E a gente nem A sabia, né? gente foi forjado no acampamento. Pra você ver o tipo de gente que frequenta esses lugares, esses amigos. Exatamente. Ai, velho. Às vezes você vai no acampamento achando que você vai receber de Deus e olha o que tu ganha, né? Olha, eu não posso nem discordar. Não sei o que vocês falaram até aqui, mas uma das coisas boas dos acampamentos é justamente os amigos que a gente pode fazer. Então, Isso é e eu verdade. vi que vocês estavam falando de bully, né? Vou fazer um pouco de bullying com o Fernando aqui, né? Passa. Mas ele falou no acampamento que a gente se conheceu que se Cowboys e Aliens não ganhasse o Oscar, ele ia refazer Cowboys e Aliens pra ganhar Oscar. Véi, olha. Falou, Aqui tem denúncia. falou. E eu lembro disso. Cowboys e Exatamente. aliens, que ninguém nunca Eu ouviu ouvi falar. Cowboys e Aliens e foi só isso que eu queria fazer o resto do ano. Eu lembro que eu fui ver esse filme no aniversário, inclusive. Hoje em dia você ainda acha bom, Fernando? Sim? Rapaz, eu fui muito no hype, cara. Eu tô esperando ansiosamente, mano, o dia que o Fernando vai me chamar pra premiere do Cowboys e Aliens Remake, que o cara foi o diretor e refez tudo, Olha aí. beleza? Estou aguardando até hoje. Inclusive, mantenho a amizade até hoje nessa esperança, né? O Jonathan, eu lembro de ter conhecido o Jonathan, só que o Jonathan, ele era um cara que ele não andava com os amigos. Eu andava com quem? Então o Jonathan já conhecia o Fernando, já era muito amigo, né, do Fernando aí, de décadas, quando eles eram mais jovens. Décadas. É, Os caras tinham 14 anos, mano. então uma década e meia, sei lá, uma década. Eles conheciam já, porque eles estudavam juntos. Então, assim, tinha já esse conhecimento, mas ele não foi o cara que ficou com o Fernando nesse acampamento. Acho que o Fernando, nesse acampamento, andou mais comigo do que com o Jonathan. E por quê? Porque o Jonathan, vou ressuscitar uma parada aqui. Você tava namorando. Ele estava namorando. É Exatamente. verdade, cara. Olha, aqui tem denúncia. E era a época que a namorada dele, a gente ficava zoando o quê? Que era. Ela falava o quê? Jonathan! Ai, Jonathan! Vocês Nossa, lembram disso? nossa, Vaca, velho, mano. tinha isso mesmo. Verdade, meu. cara. Nossa. Jonathan! Que flashback, velho. Nossa, nostalgia agora, viu? Aquele momento do Ratatouille, o cara colocou a comida na boca e voltou pra infância. É verdade. Mano, isso nossa. tava num nível que o acampamento inteiro falava praticamente assim com o Jonathan. É Depois. verdade, É cara. verdade, mano. Inclusive, se vocês quiserem ouvir o resto dessa história, vão lá em Derrotas Amorosas 1, que... Isso, que é bem ela mesmo. Tá lá. É a famosa, essa é a famosa. Então, teve isso. E, cara, nesse eu falei que ia fazer bullying com o Fernando, eu também lembro que nesse acampamento foi o dia que, eu não sei se o Fernando contou, né? Mas que pintaram as unhas do Fernando em vez de pastá-lo. Não foi sei se nesse? pastá-lo também. Foi esse. A gente acabou de contar essa história. Eu só não contei da minha parte. Mas eu acordei em tanto O desespero. Fernando achou que tava sangrando. Ninguém nunca jamais tinha feito isso comigo, saca? Minha cara tava ardendo, eu olhei pra... Eu usava óculos na época.
Cara, eu era cego. Eu só olhei pras minhas mãos, estavam vermelhas e eu tô sangrando! Foi, cara, ele começou a gritar desse jeito. Eu não acordei de noite, não sei porquê. Mas depois contaram, velho, que o Fernando gritou, né? E acordou gritando, chorando, desesperado e tal, porque as unhas da mão e do pé dele estavam vermelhas. E aí, cara, você pensa, pô, mano, alguém deve ter feito alguma coisa pra isso, né? Galera otária, pô. O que vocês acham que fizeram? Eu lembrei, não, o que o Miguel tá falando é verdade. O Miguel lembrou do que fizeram no dia seguinte. Chamaram o Fernando lá na frente. No dia seguinte, se você acha que o Fernando tinha sido burinado, no dia seguinte, ele foi humilhado completamente. Depois não sabe porque não arrumou namorado, né, velho? É verdade, cara. Mano, no dia seguinte, tá vendo esse menino aqui? Tipo, tá parecendo igual o professor Girafales. Ele é um inútil, sim? E daí? Ele não consegue namorado nenhum, é brindado da escola? Sim, e daí? Ele é um gordo, alto, desengonçado? Sim, e daí? Ai, velho. Mano, o pastor chegou, né? Reuniu todo mundo. Levou o Fernando lá na frente. Foi depois do culto, pô. E fez isso, mano. Caraca, esse moleque aqui e tal. Ficaram rindo dele porque pintaram as unhas e sei lá o quê. Ele chorou! E assim, quem não sabia, tipo eu, Miguel, por exemplo, fiquei sabendo nesse momento de que o Fernando estava sendo humilhado em praça pública, né? Ali, pelo pastor, tá ligado? O bom é que a gente tá rindo hoje. Não, porque chorar ele já chorou, né? Mas essa situação completamente exposta ali, né? Que o Fernandinho, coitado, teve que passar. E, né, marcou, porque eu nunca esqueci. Eu lembro que na época eu falei assim, eu tinha achado o Fernando muito maneiro, né? Eu não conhecia muitas pessoas além do Matheus. E aí eu falei, pô, o Fernando é muito gente boa e tal. E eu fiquei pensando, mano, tipo, caraca, como que eu não vi isso? Eu sou um péssimo amigo. Eu não vi a hora que o Fernando acordou gritando, ou coisa do tipo, né? Ou que pastaram ele e tal. Aí depois disso eu colei com o Fernando, né? Fiquei andando mais com ele para, se fosse o caso, protegê-lo aí dos bullies, mano. Mas fiquei triste, velho. Fiquei triste porque essa parada aconteceu. Mas eu lembro. Foi nesse acampamento. Tanto isso do Jonathan, quanto essa questão do Fernando. Talvez, inclusive, tenha sido no acampamento em que... Outra coisa de acampamento que não sei se vocês contaram, é os famosos jogos, né? O jogo você tá falando no sentido de gincana? Tô falando nos que a galera se junta pra jogar alguma coisa ali e que é proporcionado não por quem organiza o acampamento, mas pelos jovens participantes ali, adolescentes. Só pra se divertir ali, tipo aquele da viúva lá. Eu ia falar isso, mano. Deus me livre. Isso! Mas não é pra se divertir, não. É pra fornicar ou achar alguém disposto a fornicar com você, entendeu? É verdade. Viúva é o Tinder do jovem gospel. Exato. É verdade. É o Tinder presencial, né? Exato, mano. Viúva, pra quem não tá ligado, é um jogo em que fica ou as meninas sentadas e os homens atrás, ou os homens sentados e as meninas atrás, uma cadeira vazia, e a pessoa que tá segurando a cadeira vazia tem que piscar para as pessoas que estão sentadas, para que elas, né, sentem na cadeira dela. E a pessoa que está com a pessoa tem que segurar para ela não fugir. É basicamente isso. E basicamente, aí por que o crente joga isso? Porque é desculpa pra falar, caraca, o cara ali tem pegada, vai pegar na cintura da garota, ou coisa do tipo. O crente não tem coragem de chamar a menina pra sair, ele tem que jogar a viúva. Dar umas piscadinhas ali pra menina e falar que na verdade é porque ele tá jogando. Isso, pra você tentar montar o par ali. Aí, por exemplo, se o cara que tá em pé, né, tá em pé sem ninguém na cadeira dele, ele é o viúvo, aí ele vai piscar pra uma garota. Acho que esse jogo era tosco pra gente, porque nessa época tinha menina que nem olhava, né? Nem chamava a gente pra brincar. Exatamente. Não era nem chamado, mas se você conseguisse ali, se enfiasse no meio na hora que estavam puxando as cadeiras, mano,
E isso era engraçado, velho. Tinha menina que nem olhava, entendeu? E que você piscava, você estava piscando mesmo e a pessoa fingia que não estava vendo. Então, por isso também é que o Viúva era esse negocinho aí, o Tinder Gospel, pô. Aí de formar casal, entendeu? Se a menina, pô, vai... Às vezes acontecia isso também. Quando as meninas estavam interessadas no carinha lá, às vezes o cara piscava pra uma menina, 3 iam, pô, tá ligado? É verdade, mano. Vocês lembram Eu só dessa assistia de situação? longe. Não, eu só assistia de longe. Eu nem sabia que era assim, não. Eu tô sabendo agora. 3 iam, tá ligado? E aí, às vezes, as meninas disputavam pra ver quem chegava primeiro, né? Essa hora a galera ria e tal. Aí o cara ganhava moral, entendeu? O cara ganhava moral. Então tem dessas, pô. O Viúva era a dinâmica aí de formar casais, né? Aí eu acho que foi nesse acampamento que eu cometi o erro, cara, de mandar uma cartinha de declaração. Você lembra disso, Matheus? Eu lembro. Aí a pessoa que eu pedi pra entregar escolheu, assim, ela tinha todos os momentos do mundo pra colocar a cartinha lá nas coisas da menina. Aí ela escolheu o momento que a menina estava olhando pra ela, né? Então, aí a menina na hora, ai, quem é? Foi pra cima e aí a menina contou, né? Essa minha amiga contou. Que já não foi legal, porque quem é esse menino? Ninguém sabia, né? Ah, é o esquisito cabeçudo magrelo ali, tá? Eu lembro que a menina que eu pedi pra colocar a cartinha chegou, voltou pra mim. Ai, desculpa, ela tava na hora, ela viu, me pressionou, eu sou amiga também. Aí eu contei e tal, e agora ela sabe, falou pra depois que depois vocês querem conversar. Aí eu, oh meu Deus, beleza. E agora a gente vai jogar Viúva. Vamos também. Adivinha quem nunca olhou pra este rapaz aqui? Pra poder piscar. Não Adivinha, acredito. chuta, vocês têm uma chance. Não, nem sabia nem que tu tava no jogo. Exato, pô, nem sabia, tá ligado? Então, tem dessas também. Acho que a última coisa que eu vou contar... Vocês falaram da gincana do Eu Quero Desistir? Eu contei aqui, fala aí sua versão da história. Mano, eu sei que, tipo assim, as provas dessa gincana, elas foram feitas pra geral brigar. Tinha lá os pés amarrados e tal, e a parada é muito tensa. Então, pra andar, se você não andava direito, ia dar muita merda, tá ligado? Se o pessoal não andasse junto. E aí, além disso, a gente tinha que cruzar aquela chácara gigantesca, né? Começar num ponto da chácara e terminar lá no outro lado. Tinha que carregar essa porcaria de vela que não podia apagar, só podia andar com a vela acesa. E enquanto isso, né, enquanto a gente estava tentando andar todos sem deixar a vela apagar e 20 pessoas andando no escuro juntas, né, ao mesmo tempo ali, tinha lá o Robson, né, um dos líderes, enchendo o nosso saco, gritando, velho, no nosso ouvido o tempo todo. Eu quero desistir, pra gente realmente desistir e tal, a parada. Pô, se você pensar, tudo bem, pô, é só tu ignorar o cara. Só que a gente tinha que se comunicar, mano, a galera da frente com a galera das costas, pra conseguir deixar a vela acesa, mas porque também tinha que combinar, né, a hora de dar o passo com perna direita, perna esquerda, pô. Senão todo mundo caía. E aí você junta isso, o estresse de você não estar conseguindo, desses caras ficarem zoando, com a dor que gerava a corda na nossa perna, né, amarrada ali, que às vezes tu tá ali, imagina, aí a galera da frente puxa, então a corda tá puxando. Aí você quer isso, só que de repente a galera de trás tá segurando. Então a tua perna começa a ser puxada para trás também, tá ligado? E aí o teu tornozelo, inclusive brincadeira totalmente responsável aí, fica a denúncia, o teu tornozelo começa a ser, né, destruído ali. Tava num nível de eu e o Matheus, a gente não tava junto no mesmo lugar da fila, então quando a gente falava um com o outro era gritando, pô. Para com isso aí, mano! A galera aqui atrás tá doendo, para de andar! E o Matheus de volta, gritando, brigando, pô. A gente tem que andar aqui, tá? Lá, lá, lá. E um caos, mano, 20 pessoas nesse negócio. Então, assim, eu lembro também que isso foi uma experiência bizarra, velho. Bizarra. De que geral que era amigo, que tava ali na gincana feliz, era o mesmo time, saiu dessa prova, no mínimo, estressado um com o outro. No mínimo, tá ligado? Com o hostil que ficava sacaneando, né? No caso, o Robson aí. Então foi uma maluquice, velho, esse dia. Eu lembro que essa noite aí foi uma loucura.
o Matheus, né, sempre trabalhando aí no acampamento, pá. E aí o culto de noite demorava a terminar. Aí a gente tava com essa brincadeira, pô, de que quando alguém vacilava, a gente tirava as coisas da pessoa, que nem na escola, né, virar o estojo, virar a mochila do avesso, só que a gente virava a mala da pessoa, ou ia virando coisa assim. E aí, velho, eu sei que teve uma noite lá, e a gente foi pro culto e tal, o Matheus ficou fazendo as coisas depois. Aí quando o bicho voltou pro quarto, a mala dele já tava escondida, né? Já começou assim. Aí ele, não. E rindo lá com a gente, caçando a mala. Aí quando o bicho achou, mano, a mala inteira, invertida do avesso. Um zíper fechado pra dentro. E a cara de derrota do bicho, quando viu isso, mano, é sensacional. A foto é ele sentado na cama, olhando assim pra baixo, pra baixo, totalmente sem coragem, tá ligado? O bicho sem coragem nenhuma de ter que refazer a parada. Então, assim, foram bons tempos, pô. Foram bons tempos. Foi muito bom, pô. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio aí especial da reforma. Galera, por favor, eu tenho mais uma história. Por favor, eu preciso contar uma história. Desculpa, filho, você vai guardar para um próximo. É muito especial, eu preciso, cara. Você tem aula, velho. Falou! Conta aí, Fernando. Nesse primeiro acampamento que eu participei, eu estava tentando fazer uma social minha, estava tentando me reinventar socialmente, estava tentando fazer uma boa impressão nas pessoas, estava tentando varoar, né? O que nós cristãos chamamos de varoar, esse ato saudável e completamente bíblico. E aí a galera gostava de fazer galo de briga na piscina. Gostava de... e era outro viúva. É verdade. Era tipo assim, os caras chegavam assim e tipo assim, oferecia pra ser montado e as meninas... Mano, isso é tão errado. Você tava nos ombros e elas brincavam até cair na água. É um nível acima já, né, de viúva. É uns 2 níveis assim. Exatamente. O viúva já é o cara ali que tá desse jeito. O briga de galo já é o promíscuo mesmo. Esse aí, realmente. Esse aí já é o querendo pecar, já. Assim, botar a mão na perna da menina. Eu tava alucinado, então eu também não tinha experiência nenhuma, então eu vi isso e achei a ideia brilhante. E eu falei, quem quiser subir no meu ombro, eu estou disposto, bora brincar. Não, e é justo falar que o Fernando sempre foi alto, né? Então ele tinha vantagem nesse quesito. Tinha essa vantagem, pô. Mas aí, quem é que se oferece pra subir em mim? Eu só olho, eu. E aí eu vejo lá a sunga, vermelha como a escarlata, cabelo assim de zico, magrelo. Quem era? Essa foi a minha primeira impressão do Miguel. Eu não acredito nisso. O bom é que depois dessa primeira impressão é só pra cima, cara, assim. Honestamente, foi melhor do que levar uma menina. Foi o relacionamento mais duradouro que você já teve, né, Fernando? Até hoje aí, né? É assim que nós encerramos, então, esse episódio especial da Reforma Protestante, meu. É uma vagabundagem mesmo, né? A gente falar história de acampamento. Então é isso, galera. Obrigado por nos ouvir. Obrigado por mais um ano aí juntos, comemorando os 505 anos da Reforma Protestante. Que Deus abençoe a todos. Amém. Apesar de toda a zoeira aí, é isso que nos uniu, né? Nesses acampamentos, e o que nos une hoje em dia é a crença, né? Nesse Deus que salvou a gente. Então, obrigado muito por ouvir a gente. Um abraço e até a próxima. Com Jesus eu vou direto para o céu. Não adianta, não vou pro beleléu, que me conduz direto para o céu. Não adianta, não vou pro beleléu, que me
Jesus eu vou direto para o céu. Não vou pro Beleléu. Com Jesus eu vou direto para o céu. Não vou pro Beleléu. Com Jesus eu vou direto para o céu. Não vou pro Beleléu. Com Jesus eu vou direto para o céu. Não vou pro Beleléu. Com Jesus eu vou direto para o céu.